Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo ao estudo da lição e hoje nós estamos comentando a lição de número 6, que fala sobre as raízes de Abraão. Qual foi a raiz de Abraão? Abraão, ele veio da descendência de Sem. Os descendentes de Sem, filho de Noé, deram origem aos semitas e Abraão veio dessa descendência, escolhido por Deus para continuar ali a descendência dos filhos de Deus. Abraão morava em Ur dos Caldeus e já avançado em idade, uma certa ocasião, Deus lhe fez um convite nada comum. E o convite de Deus para Abraão foi: sai da tua parentela, sai da tua família, larga tudo e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu quero fazer de você uma grande nação. É interessante notar, meus amados, que Deus ele chamou um homem de 90 anos de idade, um homem avançado em idade. Deus chamou uma mulher, Sara, a esposa de Abraão, para ser a mãe de uma grande multidão, sendo que Sara era estéril. Isso é impressionante, isso nos mostra que Deus ele pode fazer milagre. Isso nos mostra que para Deus nada é impossível. E foi dessa forma que Abraão saiu, deixou tudo. Abraão era uma pessoa de muita propriedade, ele tinha muita posses materiais, ele era uma pessoa muito rica. E ele saiu apenas com seus animais, deixou sua fazenda, deixou sua família. Então, Deus precisaria usar Abraão para um trabalho, para uma missão especial. E essa missão de Deus, ela só iria se cumprir na vida de uma pessoa que largasse, que estivesse disposta a se desapegar de muitos laços que não iriam ser benéficos para que Deus usasse essa pessoa. Abraão tinha que tirar os seus laços familiares. Quem sabe o laço familiar que Abraão tinha iria atrapalhar a sua vida espiritual. Abraão teria que cortar o seu laço de amizade. Quem sabe algumas amizades que Abraão tinha lá em Ur dos Caldeus não iria ser benéfico para a sua vida espiritual, iria minar o plano de Deus para o propósito que Deus tinha para ele. Sara tinha que tirar os seus laços familiares, de vizinhança, de amigo, para que ela pudesse ser usada por Deus também. E Deus ele queria colocar Abraão num lugar distante, fora da influência da família, dos amigos. Com isso, Deus estaria provando a fé de um homem que estaria disposto a levar o plano de Deus avante à frente. É interessante mostrar, meus amados, que Deus tem usado pessoas, Deus tem feito chamado para pessoas. Alguns aceitam, outros rejeitam. E foi dessa forma que Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que ele nunca tinha ido, ele nunca conhecia. Foi para um lugar estranho. O verso para memorizar se encontra em Hebreus capítulo 11 e o verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partir sem saber para onde ir. Qual que é o chamado que Deus tem para mim e para você hoje? Muitas vezes, meus amados, hoje é preciso nós fazermos como Abraão. É preciso cortar alguns laços familiares. É preciso cortar alguns laços de amizade para que Deus possa usar, para que Deus possa concretizar o plano que Ele tem na nossa vida. E muitas vezes também é preciso nós cortar as nossas raízes geográficas. Tem muita gente que está casado com a sua casa, está casado com
a sua igreja local, não quer sair de jeito nenhum, está casado com a sua propriedade, está casado com o seu bairro, com a sua cidade, pessoas que são resistentes a mudanças. Essas pessoas que são resistentes a mudanças, elas nunca vão permitir que Deus opere um trabalho em sua vida. Deus precisaria de uma pessoa que não estivesse apegado a nada, nem à sua igreja, nem ao seu bairro, nem à sua vizinhança, nem à sua amizade, nem à sua propriedade, nada, nem à sua família. E Deus encontrou em Abraão um homem com esse perfil. E foi por isso que Abraão foi considerado na Bíblia o pai da fé. Quando Abraão partiu, ele levou também consigo o seu sobrinho Ló. Certamente Ló se inspirou em seu tio e também Ló, ele acompanhou Abraão nessa jornada tão difícil. Portanto, Ló também era um jovem, um sobrinho de fé. Abraão era o pai da fé, Sara a mãe da fé, e também não podemos esquecer que Ló também era o sobrinho da fé. E chegou o momento em que houve uma intriga entre os funcionários de Ló com os funcionários de Abraão e acharam por bem se separar. Abraão tinha tudo para escolher o caminho que ele queria ir, mas ele não fez isso. Ele deixou que Ló escolhesse qual que era o rumo, o caminho, porque eles eram peregrinos. E Abraão deixou com Ló a missão de ele escolher. Ló, por sua vez, deveria dizer: não, meu tio, você é o mais velho, você é o patriarca, você tem todo o direito de escolher o rumo, a fazenda que você quer ir, a propriedade para onde você vai escolher para morar. Ló tinha tudo para deixar para Abraão fazer essa escolha, mas Ló tinha um grande problema. Ló era ambicioso, Ló era muito apegado às coisas materiais. E Ló, ele pensou, quem sabe, os dois subiram numa montanha, olharam: e agora? Para onde que eu vou? Para onde que o Senhor vai? E Ló, como era muito ganancioso, era muito apegado às coisas materiais, Ló escolheu ir para um lugar onde tinha as campinas do Jordão, as melhores propriedades, os melhores pastos. Ló olhou a campina verde do Jordão e escolheu partir para aquele local. E deixou com Abraão apenas montanhas e pedregulhos. Mas Abraão não reclamou. Abraão era um homem de fé. Abraão sabia que Deus proveria para ele o sustento da família e dos seus animais. E Ló partiu com sua família, seus animais, seus funcionários, para o melhor lugar. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser direito, mas no final dele é caminho de morte. E naquele momento Ló estava selando a sua vida. A ganância de Ló por escolher a melhor parte, por escolher o melhor caminho, aparentemente foi a sua maior tragédia. Porque Ló foi acampando, e com pouco tempo ele estava próximo aos portões de Sodoma, a pior cidade de sua época. E de vez em quando Ló e sua família iam no shopping de Sodoma, as suas filhas já estavam estudando na Universidade de Sodoma, e quem sabe um dia a esposa de Ló deu uma boa ideia para ele: por que a gente não se muda logo para Sodoma? E foi então que Ló decidiu comprar uma grande mansão dentro de Sodoma. Meus amados, a ganância, o olho grande, foi a tragédia da vida de Ló. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com Ló e sua família, sua esposa e suas filhas. Ló perdeu toda a sua família por causa de uma ganância. E muitas vezes a gente critica um pouco, a esposa de Ló, que apesar de
ser também uma pessoa que teve uma fé para sair de Ur dos Caldeus e acompanhar Abraão. Mas a esposa de Ló era uma esposa muito mundana. Ela conseguiu, quem sabe, sair de Sodoma por ordem de Deus, mas Sodoma não saiu de dentro dela. A tragédia da família de Ló foi muito grande. E muitas vezes a gente critica, a esposa de Ló, as suas filhas, mas por trás de uma esposa mundana, por trás de umas filhas mundanas e egoístas, primeiro houve um pai lá atrás que tomou uma decisão errada. Primeiro houve um pai, Ló, que decidiu habitar dentro de Sodoma. Houve um pai omisso, houve um pai orgulhoso, houve um pai ganancioso, um pai que tomou uma decisão errada. Há caminho que para o homem parece ser direito, mas no final dele é um caminho de morte. Esse foi um pouco das raízes de Abraão. E na semana que vem, o nosso próximo estudo continuará contando a história de Abraão e nós vamos aprender um pouco sobre a aliança de Deus com Abraão. Meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje e eu aguardo você até a semana que vem. Um grande abraço, tchau!